Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito do nosso canal, vai lá agora, clique em se inscrever para você receber os nossos vídeos. Não esqueça também de marcar o sininho de notificações. Você vai clicar no sininho e vai marcar lá, receber todas as notificações, para que você fique por dentro de dicas aí referente a mindset, comportamento referente ao trade e algumas dicas também para que você possa melhorar o seu operacional. Beleza? Então vamos lá. Pare, stop. Pare, stop. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: se você vem testando alguns setups já há um bom tempo e você continua perdendo dinheiro, não faz sentido você continuar perdendo dinheiro, você concorda? Se você vem constantemente perdendo dinheiro e quebrando a sua banca, o ideal é que você pare durante um período. Né? Pare durante um período. Volte a operar no simulador. Busque a ajuda de algum profissional na área comportamental, pode ser um coach, pode ser um terapeuta. Realinhe essa questão do teu comportamento, entenda quais são os gatilhos emocionais que estão te impedindo de ter sucesso, resultado no trading, e depois você volta a operar. Esse é o primeiro passo, que é como se fosse assim, você está com um carro, o carro começa a vazar óleo. Você não pode continuar andando com o carro, porque daqui a pouco o carro vai bater o motor. Eu não sei se é bem isso, né? Porque eu não entendo muito de carro, de mecânica de carro. Mas vamos supor que seria isso. Você teria que parar, finalizar esse vazamento, resolver esse vazamento de óleo, para que depois você possa voltar a andar com o seu carro. É igual a sua conta financeira. Se você vem perdendo constantemente, você precisa parar, porque senão daqui a pouco você não vai ter mais nada, né? Você não vai ter nem mais a sua cueca. Você vai perder até as suas calças. Então, primeira coisa, parar. Depois daí, o que você precisa entender? Buscou a ajuda de um profissional, seja um profissional da área da terapia ou um coach. O ideal é que você pegue realmente profissionais que tenham uma determinada experiência em trabalhar com casos parecidos como o seu. Tá? O ideal, é claro, que às vezes você pode pegar um profissional que não tem essa experiência, mas é um bom profissional e vai te ajudar da mesma forma. E a partir daí você revisar algumas coisas, entender seu comportamento, entender suas crenças e depois começar a voltar de novo para o campo. Porque primeiro você resolve o vazamento de óleo, depois você volta para o campo. E aí, o que eu quero que você entenda? Que você precisa pegar bem mesmo, muito bem, isso aqui, ó, que é suporte e resistência. Você pode ter a melhor técnica, você pode ter o melhor indicador. Se você não estudar bem isso aqui, ó, vai prejudicar em todo o resto do seu operacional. Na minha percepção, suporte e resistência é o santo graal para quem quer fazer day trade. Porque se você não sabe se posicionar bem isso aqui, você antecipa a entrada, você sai no tempo errado, você leva a violinada e isso prejudica muito o seu operacional. Quem opera comigo no dia a dia, lá meus alunos lá na sala, lá do day trade, vê que muitas vezes a gente entrou, por exemplo, vamos supor que existia um suporte aqui. Existia um suporte aqui e a gente entrou aqui. A gente entrou aqui em cima com o stop aqui embaixo. Às vezes eu coloco o meu stop um pouquinho mais abaixo. Em vez de eu colocar aqui, eu coloco o meu stop aqui, um pouquinho mais abaixo. O que acontece? O mercado desce, perde esse stop, bate aqui, estopa uma galera aqui e depois volta a subir e vai lá e bate no alvo aqui de cima. Não é uma vez que acontece, são dezenas de vezes que acontece. Na semana, no mês e no ano. Então, o que eu percebo é que o aluno, muitas vezes, ele está preocupado em desenvolver diversos operacionais, entender um monte de coisa, um monte de indicadores, mas não entende bem isso aqui, ó. É como se você estivesse construindo a sua casa e não alicerçou a sua casa da forma adequada. Você não tem um alicerce da forma adequada. Você quer construir 4 andares e você fez um alicerce para construir só para um andar. E aí você vai fazer o segundo, o terceiro, daqui a pouco a sua casa vai desmoronar e você vai morrer porque você não fez o alicerce. E se você não tem um alicerce adequado no mercado financeiro, você vai morrer. Você não vai conseguir sobreviver a esse mercado, porque o mercado é muito desafiador, para não falar difícil, né? Vamos usar a neurolinguística aqui. É muito desafiador para você conseguir ter resultado, para você conseguir ganhar dinheiro nesse mercado.
Ok? Então, se você não tem esse básico aqui, que é o suporte de resistência, você tem uma probabilidade muito grande de não ter resultado. Aí depois que você pegou bem isso, você vai trabalhar bem essa questão do gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco. É evidente que a gente pode se aprofundar, mas eu vou trabalhar aqui algo bem básico, bem simples, para que qualquer pessoa consiga entender. A minha metodologia sempre é focada na simplicidade. Tá? Porque se eu consigo explicar isso para minha filha ou para o meu sobrinho de 4, 5, 6 anos, ele consegue entender, com certeza você que é um adulto vai conseguir entender também. O gerenciamento de risco é o seguinte, muitas vezes também eu mostro para os meus alunos que você vai entrar numa determinada operação, a operação tem que estar favorável, além de estar dentro do seu setup, tá? Dentro de um determinado indicador que está dizendo que é compra ou está dizendo que é venda, você tem que analisar o todo. Que é analisar a questão do suporte de resistência, que aqui você vai analisar o teu stop técnico, tá? O teu stop, seja stop loss ou stop gain, ele tem que ser técnico para depois você ir para o financeiro. E depois que você analisou isso, aí você tem a questão do gerenciamento de risco. Você vai ver se o gerenciamento de risco está favorável ou está desfavorável. Você tem que pensar se está favorável. Tá? O que é favorável? O que é favorável? No geral, no mercado de bolsa, tá? No mercado de bolsa, eu trabalho com risco-retorno pelo menos de 2:1 quando eu estou operando no day trade, tá? Na bolsa. Na cripto, eu trabalho com risco-retorno 3:1. Beleza? Então eu só vou entrar na operação onde, se eu perder, eu vou perder 1. Se eu ganhar, eu vou ganhar 3. No day trade, na bolsa, se eu ganhar, eu vou ganhar 2. Se eu perder, eu vou perder 1. Mas no geral, como eu sou bem conservador com os meus alunos, eu entro às vezes em operações que, vamos supor, pegando o exemplo do mini índice, tá? Eu vou, por exemplo, perder 150 pontos. Tá? Meu stop vai ser de 150 pontos, meu stop loss. Mas o meu ganho vai ser entre 400 a 500 pontos. Meu stop gain. Então, está muito favorável. Por que está muito favorável? Porque se eu fizer, por exemplo, 3 entradas no dia, fiz 3 entradas no dia aqui, tá bom? Tive paciência, esperei bater em suporte, esperei bater no meu setup, beleza. Fiz 3 entradas desse tipo. 2 entradas deu errado. As 2 entradas, se eu pegar 150 vezes 2, eu perdi 300 pontos. E fiz uma entrada certeira que eu fiz entre 400 e 500 pontos. Se eu pegar 400 a 500 para menos 300, que foi as 2 que deu errado, porque se eu fiz 2 entradas com stop de 150 pontos, eu perdi 300 pontos. Se eu fiz uma entrada depois, a terceira entrada deu certo, eu fiz 400 a 500 pontos, eu consegui recuperar os 300 de prejuízo e ainda fiquei com lucro entre 100 a 500 pontos de lucro, né? Fiquei de lucro entre 100 a 200 pontos. Eu fechei no verde no dia. Por isso que às vezes eu fecho o dia, às vezes, por exemplo, com 40% de eficiência. Já fechei dias com 40% de eficiência nas minhas entradas. Já fechei dias com 50/50. E tem dias também que eu fecho com 100%. Por exemplo, ontem mesmo, operando com os meus alunos, a gente fez 2 entradas certeiras, 100% de acerto e beleza, batemos a meta, já não operamos mais. Mas já teve dias de eu ter feito 2 entradas com stop, na terceira nós acertamos, recuperamos a perda das 2 anteriores e fechamos no gain. Por quê? Porque é risco-retorno. Quando eu falo de risco-retorno, gerenciar risco, é exatamente isso que eu estou falando agora. Você não pode entrar, eu já vejo gente querendo operar scalper, sem ter gordura financeira, operando scalp contra a tendência. O mercado atualmente está muito volátil, joga risco para cima, risco para baixo, fazendo candles muito grandes em poucos minutos, pulando stop da galera, e aí o povo quer operar com a mão cheia, com uma conta pequena, pouca gordura, não tem emocional para aguentar a operação e quer fazer scalp, e o pior, contra a tendência ainda. A tendência está de queda. Aí o negócio dá uma respirada aqui, o cara vai e compra num rompimento aqui achando que vai fazer um scalp. Compra aqui num rompimento aqui, por exemplo. Vamos supor que isso aqui fosse um candle.
Aí rompeu esse candle aqui, ele vai e compra nesse rompimento aqui. Comprou aqui. Tá? Aí quer fazer um scalp. Só que às vezes o negócio anda aqui, mas anda aqui tão rápido, não pega o teu alvo e depois volta de novo, perde esse fundo aqui e você leva um stop gigantesco, porque às vezes pula teu stop. Tu estava com o stop aqui, pulou teu stop. E aí começa a derreter, você não tem coragem de sair na mão, aí bota a culpa na plataforma, é nítido. O aluno que está com o operacional errado. Está com a mão grande, ele não vai stopar. O negócio vai pular o stop dele, aí ele vai botar a culpa na plataforma. Falar, pô, não, mas pulou meu stop, olha só, quebrei minha conta porque pulou meu stop. Porra, desculpa, né? Desculpa, não existe isso. Você quebrou a banca porque pulou teu stop. Você não estava com o gerenciamento de risco adequado. Ninguém consegue quebrar uma banca no dia porque a plataforma pulou o teu stop. Porque se pulou o teu stop e você estava operando, você foi lá e zerou na mão. O teu prejuízo ficou um pouco maior? Sim, ficou um pouco maior. Mas você não quebrou sua banca por causa disso. Então, você precisa se atentar a isso. Tem a minha aula aí, que eu falei sobre operar tendência, como ganhar dinheiro na bolsa. Acho que está na Universidade do Bitcoin, não sei se está aqui nesse canal, né? Do Rodrigo Miranda. Mas enfim, você precisa operar onde o teu operacional ele tem que estar favorável. Quando você entra na operação, saiba, o stop é certo. Existem 3 coisas certas na vida, que é levar stop, pagar imposto, tá? E a morte. E existem pessoas que gostam da 4ª coisa que é certo, que é o chifre. Para mim, não. Né? Para mim, o chifre não é certo ainda. Se você acha que isso é certo, aí tudo bem, aí você aceita aí, beleza? Tô brincando. Mas assim, as 3 coisas certas é levar stop, morte e pagar imposto, porque imposto também é compulsório, não tem como você dizer que não vai pagar. Então, quando você entra numa operação dessa, eu sei que é o seguinte, eu entrei na operação, esperei, estou operando a tendência do dia, esperei bater no meu setup, analisei o suporte e resistência, analisei risco-retorno, tá favorável? Tá. Eu vou entrar aqui para levar um stop de 150, mas se eu ganhar, eu vou ganhar 400 a 500 pontos. Tá favorável? Tá favorável. Beleza, então eu vou entrar nessa operação. Levei um stop? Beleza. O stop era certo. O stop era certo. Ok, você analisou, mas foi stop técnico. Não é sua culpa. Não é porque você não sabe o que está fazendo. Vai acontecer, você vai levar stop. Você está operando um day trade, está operando um swing trade, você vai levar stop. Day trade, então, vai levar um monte de stop. Agora, quando a operação começar também a andar ao teu favor, tenha paciência, tenha calma. Já teve diversas vezes eu operando com meus alunos e a operação demorar 30 minutos para andar, mas depois foi lá e bateu no nosso alvo. Mas eu não fiquei igual um tarado, igual um louco, desesperado lá, fazendo o trade do torcedor, vai, igual desesperado. Porque senão você começa a ficar numa tensão, o mercado demora um pouco para sair, aí quando o mercado vai a teu favor, você não tem paciência, você sai antes. Quando o mercado vai contra você, você é impaciente e quer... Não, perdão. Quando o mercado vai a favor de você, você não tem paciência. Você não espera a operação bater no seu alvo. Quando a operação vai contra você, você é o mais paciente possível. Você está com o stop aqui, aí o mercado começa a cair, tu joga o teu stop para cá. Cai mais um pouco, tu joga o teu stop para cá. Tu vai mudando o teu stop. Em vez de você estopar, esperar uma nova oportunidade, analisar novamente o mercado e fazer uma nova entrada. Eu, por diversas vezes, peguei uma operação não andou, eu estopei. A operação foi lá, deu setup, entrei de novo. Não andou, estopei. Aí na terceira vez, rompeu, andou, eu entrei e aí a operação andou e eu fiz o trade dos 400, 500 pontos, recuperei minhas perdas anteriores e terminei no verde. É melhor você sair da operação se a operação não está favorável, foi um rompimento falso, ou você fez alguma análise errada, é melhor você sair da operação do que você continuar numa operação errada e não estopar. Porque isso não vai fazer você sobreviver nesse mercado. Então eu vejo hoje muita gente falando de falando de setup, falando de indicadores, falando de várias coisas. Mas isso é evidente que essas pessoas que estão ensinando isso, estão ensinando ainda a metodologia da forma antiga, que ela lá 15, 20 anos atrás que dava muito certo. Hoje, para você operar no mercado atual, com grandes volatilidades, ok? Onde a margem está menor, você com R$25, R$30, você consegue operar num contrato de $10 mil. Você não precisa ter R$40 mil na sua conta para operar um contrato
de 40 mil reais, por exemplo, para operar dólar. Você precisa estar com 25 reais, 30 reais na sua conta para você operar um contrato de dólar. Só que para cada um ponto para cima é 10 reais, um ponto para baixo é 10 reais. Se ele andar 10 pontos para cima, você fez 100 reais, se você tiver comprado, claro. E se ele descer 100 pontos, descer 10 pontos, você perdeu 100 reais. Por quê? Porque para cada um ponto no dólar, você está ganhando 10 reais ou está perdendo 10 reais. Então o cara às vezes está com uma conta de 100 reais e ele quer entrar com 2 contratos do dólar, porque na realidade com 100 reais você consegue comprar até 4 contratos, 3 contratos na realidade, porque a margem é de 25 reais, dependendo da corretora. Então é impossível você ficar operando com um valor pequeno na conta, operando com uma grande quantidade de contratos e sem fazer gerenciamento de risco. Se você não sabe fazer isso, não adianta, você tem que voltar para o básico. Porque às vezes, como eu falei, se você não analisa o gráfico como um todo, se você está só analisando num tempo gráfico, não está operando a tendência primária, saber o que é tendência primária, tendência secundária, você vai ficar levando stop direto, violinada direto. Lá na sala a gente reduziu muito os nossos stops. É muito difícil a gente levar stop. Quando a gente leva stop, é stop técnico mesmo. Rompeu e aí desce direto. Ou a gente está vendido, rompeu para cima e sobe direto. Aí tudo bem, stop técnico. Agora, violinada de bater, tirar a gente do alvo e voltar de novo para o alvo, dificilmente a gente leva. Por quê? Porque eu me atento muito a esses detalhes aqui. De saber que existe um suporte e o mercado muitas vezes faz uma forcinha só para romper aqui, deixar um risco aqui e depois voltar de novo. E muitas vezes isso é nítido. Se você vai em tempos gráficos maiores, como por exemplo no day trade eu opero no 15:5 e fico focado nas entradas de 2 minutos, se você vai para o 15 minutos, você às vezes vê alguns detalhes, analisando o gráfico da direita para a esquerda, vendo pontos de concentração, pontos de briga, você vê que às vezes vale a pena você colocar o teu stop um pouquinho maior do que você levar uma violinada, tá? Então, assim, o que você precisa entender dessa aula de hoje é que se você vem perdendo dinheiro constantemente e não está conseguindo ter consistência, primeiro você tem que parar. Você tem que reduzir e diminuir esse óleo aí que está vazando aí, tá? Depois, você treinar bem essa questão de suporte e resistência. Treinar bem price action, o básico do básico, tá? Do teu operacional. E depois disso, quando você passar por isso, entender bem isso, você vai para os setups, que é operar médias, operar indicadores, e só entre operações que esteja favorável, porque você não precisa acertar 100%. Você não precisa acertar sempre. Por mais que você fique com o operacional às vezes 50/50 no dia, ou até 40% de ganho, 60% de ganho no dia, se você fizer esse tipo de operacional que eu estou te dizendo, você vai fechar no verde no dia. Eu provo isso. Eu não estou falando na teoria, não. Eu provo. Porque os meus alunos operam comigo no dia a dia. Eu provo. Porque uma coisa é a pessoa chegar e, por exemplo, passar teorias para você. Ah, não, porque dá para operar com a conta de 100 reais. Eu não consigo operar com a conta de 100 reais. Tem gente ensinando aí que dá para operar com a conta de 100 reais. Só que o cara não abre uma conta de 100 reais e ele opera com uma conta de 100 reais. Ele fica dando teoria. Não, porque se você está com 100 reais aqui, você consegue comprar um contrato. Aí se o contrato subir 100 pontos, você vende aqui. Se o contrato cair 50 pontos, você vende aqui. Mas você ficar nessa brincadeira de 100 pontos, 200 pontos para cima e stop de 50 pontos, você não vai sobreviver no mercado. Vamos ser sinceros. Quem está operando no dia a dia, mini índice hoje no Brasil, sabe que você ficar com stop de 50 pontos, você não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Tá? Então, o que eu estou falando aqui não é isso. Não é teoria barata como tem gente vendendo aí, que o cara fala de uma teoria, mas ele não prova ele na conta dele de 100 reais operando. O que eu estou falando aqui é de risco-retorno, que dá sim para você ficar, às vezes, você, por exemplo, fazer 3 entradas num dia, 2 entradas você levar stop, uma entrada deu certo, mas se você está com esse operacional, você vai fechar no verde no dia, porque é matemática. Agora é evidente que essa matemática ela tem que ir para a prática. E mais para frente eu vou criar alguns vídeos aqui mostrando alguns setups para vocês do que eu faço para que você, dentro dessa prática de risco-retorno 3:1 ou 2,5:1, você possa operacionalizar o seu setup para que você tenha mais ganhos do que perda. Quando eu falo mais ganhos do que perda, é o financeiro. Não que você vai ter mais gains ou menos stops. Tá? É claro que se você respeita o setup e você está operando tendência, a probabilidade às vezes de você fazer 2 entradas só, como eu fiz ontem, 2 entradas só com 100%. Na quarta-feira eu fiz 3 entradas. 2 entradas com gain, 1 entrada com stop.
Só que como eu fico com esse operacional, eu consegui fechar muito bem no verde. Ontem fechei ainda melhor no verde, porque foram só 2 entradas e 2 certeiras. Então, o gerenciamento de risco é importantíssimo, pessoal. Não sei se faz sentido para você. Se você tem alguma dúvida a mais sobre gerenciamento de risco, coloca aqui nos comentários o que mais você gostaria que eu gravasse para você sobre gerenciamento de risco, que eu vou gravar mais aulas, vou me aprofundar mais, porque eu tento fazer o seguinte, fazer algo de mais simples possível. A gente pode falar de muitas coisas técnicas, economês aqui também, né? Falar de economês aqui. Só que assim, você precisa entender que o gerenciamento de risco você só pode entrar num negócio onde se você perder, tu perde pouco, se tu ganhar, tu vai ganhar mais. Se você perder, tu perde pouco, se você ganhar, tu vai ganhar mais. Por quê? Porque no geral, você vai fazer 3 entradas. Se 2 derem errado, mas uma der certo, você conseguiu fechar no verde no dia. Esse é o gerenciamento de risco, é isso que você tem que gravar, é isso que você tem que gravar na tua cabeça. O resto, é claro que você pode se aprofundar. Agora não adianta você ser o cara mais técnico possível, saber de tudo de indicador e você está operando contra a tendência, você está entrando em operações que você vai ganhar 5 pontos no dólar para perder 10 pontos, você vai ganhar 100 pontos no índice para perder 200 pontos no índice. Não faz sentido. Isso não é coisa de profissional, desculpa. Mas não é coisa de profissional. A pessoa pode gravar um vídeo para você mostrando que ele está tendo lucro com isso. Mas se você pedir para ele para mostrar o histórico dele mensal da conta dele, dificilmente ele vai ter lucro. Ele vai conseguir ter lucro num dia ou no outro dia. Ele consegue gravar vídeos, te vendendo uma ideia para te vender curso, mas na prática isso não vai te fazer um profissional, não vai te fazer sobreviver no mercado. Você vai levar pau, principalmente quem está iniciando. Porque quem está iniciando tem um desafio muito grande que é trabalhar o seu psicológico, trabalhar para si. O mercado é o menos difícil. O mais difícil é a pessoa. E se a pessoa já entra no operacional onde que ele vai ter que ter uma eficiência muito grande de acerto. Por que muito grande de acerto? Porque quando eu estou no operacional de 2-1 ou 3-1, por mais que eu erre, no final eu vou estar com lucro. Porque quando a operação ir ao meu favor, eu vou ganhar 2, 3 vezes mais do que eu perdi. O cara que não faz isso, que faz ao contrário, se ele ganhar, ele ganha 100 pontos. Se ele perder, ele perde 200. Cara, o nível de eficiência dessa pessoa tem que ser muito grande. Porque se ele fez 2 entradas com gain, ele fez 100 pontos. Mais 100 pontos, fez 200 pontos. Aí ele faz a terceira entrada, erra, perdeu 200 pontos, zerou a conta dele. Cara, isso vai afetar muito o psicológico, pelo amor de Deus. Quem está operando no dia a dia sabe que isso não dá certo. Então vamos parar com essa frescurite. Foca naquilo que realmente vai dar certo. Foca naquilo que os profissionais estão fazendo. Não é ficar com migalha de 100 pontos no índice, 2, 3 pontos no dólar, não. O profissional está pegando tendência. Está operando 30, 40 pontos no dólar. No índice está pegando 500, 600, 700 pontos no índice. O cara leva um stop? Beleza. Levou um stop de 150, 200 pontos. Levou outro stop? Beleza, 150, 200 pontos. Mas depois pega uma operação de 800 pontos no índice, 1000 pontos no índice. É assim que o profissional está agindo. É assim que o profissional está agindo. Então você tem que começar a olhar também para o teu operacional, como é que você aprendeu, o que está acontecendo. E é evidente, sempre se atentando a esse primeiro passo aqui, que é primeiro parar de perder dinheiro. Parar de perder dinheiro e aí depois você vai para esses outros passos aí. Beleza? Fez sentido para você? Fez sentido? Gostou? Deixa o seu like, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre gerenciamento de risco, mais dicas sobre gerenciamento de risco, coloca aqui nos seus comentários também para eu poder te ajudar. Beleza? Obrigado, valeu, beijo do prof, até mais.